Fala aí, pessoal, uma ótima noite a todos. Estamos aqui iniciando nossa aula ao vivo sobre segurança operacional e já vou começar a aula já puxando a orelha de vocês, né? Apareceu um aluno aqui hoje, então já começa aí com um puxão de orelha. Quero saber cadê o restante da turma, mas como eu falei que poderia ter também aula gravada, vou dar essa colher de chá para vocês aí, mas fico puxão de orelha aí advindo dessa questão, tá? Pessoal, nós vamos iniciar aqui a aula sobre segurança operacional. Eu sou o Lucas Evaristo, coordenador do curso, tá? De Engenharia de Sinalização e Engenharia de Projetos. Tenho me especializado aí há alguns anos no setor de segurança operacional, principalmente ligado à sinalização e passagem em nível, tá? Também na parte de regulamento, regimento, procedimento e tudo mais. Então, vim compartilhar com vocês, né, essa aula que é uma área que é comum, né, dessas duas engenharias, tá? Tanto na de sinalização quanto de projetos. E também fazer algum aprofundamento sobre alguns contextos do livro que eu estou produzindo sobre segurança operacional, que tem previsão de lançamento agora para julho, tá? Dia 11 e 12 de julho. Provavelmente vai ser na Infer, no Rio de Janeiro, 11 de julho de 2025. Show de bola. E aí, vamos dando andamento aqui. Pessoal, basicamente, segurança operacional da redução SEGOP atua basicamente em 6 grandes áreas, apesar dela ser uma área de interseção de várias outras, tá? Que é a gestão de riscos, cultura de segurança, aqui no caso, cultura corporativa de segurança, regulamentos e conformidades, monitoramento e melhoria contínua e manutenção e inspeção, e 6, comunidades lindeiras e PN, tá? Passagem em nível, ok? Iniciando, nós falamos sobre gestão de riscos. Gestão de riscos do quê? Da operação como um todo, levando em consideração os impactos que todas as outras áreas causam diretamente no setor de operação, tá? Conforme Rosa, no livro Operação Ferroviária, a operação ferroviária ela é um setor que não é físico, mas ele é desenvolvido, é criado a partir de outros setores físicos. Na verdade, a operação ferroviária é uma dinâmica, é um setor, digamos, conceitual, tá? Por quê? Nós temos a via permanente, que é um setor físico, eu consigo tocar no trilho, no dormente, na fixação, no MV. Eu tenho material rodante, eu consigo tocar na locomotiva, no vagão, no carro motor, no carro de passageiro, né, no carro padrão seja em trens urbanos, seja no tipo de trem de metrô, seja no VLT e tudo mais. Então é uma área que eu consigo tocar, tá? Entre operação e manutenção, nós temos uma outra área de interseção, que são as máquinas de via, tá? Que também estão sujeitas aos riscos e aos procedimentos da operação enquanto elas estão em movimentação na via, tá? Então, eventualmente, uma socadora, uma esmerilhadora, ela está sujeita ao ROF, ao regulamento de operação, ao MOF, ao manual de operação e tudo mais, tá? Então, ela é uma área de interseção entre operação e via permanente. Além disso, eu tenho um terceiro setor que é chamado de sinalização e comunicação, tá? Sinalização, eu tenho a sinalização física, que é a sinalização vertical, que são o quê? Né? Os postes com os devidos comunicados, tá? Ou os pilares, se a comunicação estiver fixada no pilar e não no poste. Ou, eventualmente, eu tenho um pórtico onde vai estar a minha comunicação. Então, eu tenho a comunicação visual, e eu tenho a visual padrão, e eu tenho a visual luminosa, que é o que? O semáforo, né? O vermelho, o amarelo, o verde, ou o azul, dependendo, ou duplo vermelho e amarelo, ou duplo amarelo, dependendo da configuração operacional daquela ferrovia específica, ou sistema metroviário. Eu tenho a sinalização sonora, que é o quê? A buzina, ou sino,
O sino de onde? Sino da locomotiva ou sino da PN, da passagem em nível, tá? Então, unificando os setores de operação, via permanente e sinalização, eu tenho uma área de interseção central que é chamada operação ferroviária. Então, são 3 setores físicos que eu consigo tocar nos elementos que geram esse 4º elemento, que é a operação ferroviária, que é um elemento dinâmico, é um elemento conceitual, tá? E dentro desse contexto que ocorre a segurança operacional, e não somente por isso, ela opera em interseção com todas essas outras áreas, inclui outras áreas também dentro da segurança operacional, que é o quê? Medicina do trabalho, enfermagem do trabalho, segurança do trabalho, setor regulatório, que faz interseção com as agências reguladoras e tudo mais, tá? Então, eu faço gestão de risco de todo esse complexo, utilizando como ferramenta a segurança operacional. Show de bola? Dentro de gestão de risco, eu faço o quê? Eu faço a identificação dos riscos, eu faço a validação dos riscos, eu faço a análise dos riscos, eu faço a priorização de ações sobre esses riscos e o tratamento dos riscos e o monitoramento desses riscos associados, tá? E o que eu faço em relação a esse risco? Então, eu venho aqui, eu identifico esse risco, tá? Ó, há um comunicado, existe o risco X. E eu encaminho para uma área fazer a validação ou não desse risco como um risco real ou, né, foi um erro de interpretação de algum operador que comunicou esse risco. Show de bola? E eu analiso esse risco, eu priorizo esse risco e eu faço tratamento dos riscos, tá? Eu tenho alguns tipos de risco. Aqui nós temos 2 pirâmides, uma na posição tradicional e a outra na posição inversa, tá? E eu tenho, geralmente, os maiores riscos na parte superior em relação à prioridade, tá? Então, os maiores riscos, e geralmente esses maiores riscos, eles ocorrem em menor proporção, tá? Principalmente quando a gente utiliza a pirâmide de Beard, que é um conceito, uma pirâmide muito utilizada na segurança do trabalho, mas que pode ser configurada, moldada a ser aplicada na ferrovia. E nós temos vários pequenos riscos que geralmente acontecem aqui em maior quantidade, tá? E aqui eu tenho a pirâmide invertida, dizendo que eu tenho que envolver um maior empenho em reduzir os riscos com maior impacto, tá? Mas, logicamente, isso tudo vai depender do momento da empresa, do objetivo da empresa, do objetivo da segurança operacional e tudo mais, tá? E o que eu faço com esses riscos? Tem risco que eu vou conseguir eliminar, então acabar com ele. Tem risco que eu vou conseguir reduzir a probabilidade de ocorrência dele, tá? Com as minhas ações. Tem risco que eu sei que ele vai acontecer e eu vou mitigar o impacto desse risco, ok? Tem risco que eu vou transferir, ok? Ou seja, passar para a responsabilidade de outra entidade, já vou explicar como que isso é feito. Tem risco que eu compartilho, e tem risco que eu aceito, e tem risco que eu exploro, tá? Beleza? Vamos entender cada um. Risco que eu elimino, eu acabo com ele, sumo, tá? E aí eu elimino e deixo por isso mesmo? Não. Eu não elimino e deixo por isso mesmo. Eu elimino esse risco e, posteriormente, eu monitoro esse risco. Para quê? Para garantir que ele não vai me impactar de forma nenhuma, tá? Tem risco que eu reduzo a probabilidade dele, tá? Ou seja, eu implemento ações para reduzir a probabilidade e já ciente que ele vai acontecer e utilizo o passo 3, que é mitigar o impacto dele, ok? E eu sempre mantenho o monitoramento em cima desse risco. Tem risco que eu transfiro. Lucas, como que você transfere o risco da minha empresa para outra empresa? Que papo é esse? Papo de maluco? Não. Por exemplo, se eu tenho uma equipe da minha empresa, que é a empresa primária, a empresa atuante, que faz a manutenção de via, por exemplo, ou a segurança corporativa, por exemplo, o risco é meu da empresa, certo?
Por exemplo, eu tenho um profissional que vai lá no sinaleiro e faz a substituição lá do spot, né? Ou do bloco do sinaleiro, dependendo do modelo. Lá tem sinaleiro hoje em dia com aquela tecnologia plug and play, né? Que é só, você troca só o compartimento. Se eu pegar essa priorização, ou melhor, essa atividade para minha empresa primária, eu assumo risco. Se eu terceirizo essa manutenção, o risco, por exemplo, de um acidente de trabalho, ele vai passar para a terceirizada, que eventualmente vai arcar com os riscos, por exemplo, de um acidente de trabalho do operador de manutenção. Show de bola? Deu para entender como que eu consigo transferir risco? Tá? Por exemplo, sei lá, na área de segurança, de vigilante, etc. Eu posso terceirizar esse serviço, porque eu não quero arcar com o impacto que isso pode gerar. Show? Compartilhar o risco, como que eu faço isso? Por exemplo, eu tenho uma área da minha empresa que está sofrendo muito com violência urbana. Eu simplesmente chamo o governo e falo, olha, violência urbana não é só para a empresa metroviária resolver, não é só para os trens urbanos, para uma CPTM da vida resolver. Eu preciso que vocês instalem uma base aqui e a partir daí eu começo a compartilhar o risco das ocorrências que estão acontecendo dentro do meu setor metroferroviário. 6, eu aceito o risco. Eu aceito a ocorrência daquilo ali, tá? E o 7, eu exploro esse risco. Tá, Lucas, mas que loucura é essa? Como que eu exploro, por exemplo, um risco, uma possibilidade? É quando eu uso uma ocorrência para melhorar minha imagem. Por exemplo, eu vou citar aqui uma coisa meio maliciosa, mas pode acontecer. Eu tenho muito acidente em passagem em nível, por exemplo, né, nos trens urbanos, por exemplo. Eu posso esperar que uma ocorrência ocorra, uma ocorrência padrão. Acidente, carro-trem, carro versus trem, por exemplo. Eu posso dar a maior atenção do mundo para aquele acidente, dar ali a maior assessoria do mundo para aquelas vítimas daquele acidente, e eu usar isso para fazer o marketing da empresa de ferrovia. Dizer assim, olha como que eu me preocupo, como que eu atuo, como que eu cuido da comunidade. Então, assim, é um negócio meio malicioso, mas é um exemplo de como eu posso explorar esse risco, tá? Usar algo que, em tese, me impacta como algo positivo à minha imagem, tá? Tem empresa que faz muito isso na área ambiental, causa um grande impacto ambiental, faz medidas ali mitigatórias e explora o marketing disso, ok? Se é certo, se é errado, se é moral ou ético, não cabe a mim dizer. Mas o que cabe a mim dizer é que é utilizado, é uma ferramenta e está dentro das regras do jogo, né? A ocorrência, ou melhor, vamos dizer assim, eu não estou aqui incentivando que vocês façam isso, mas é algo que acontece, ok? E é algo que está na teoria, tá? Enfim. Prevenção e investigação de acidente. Nós ainda estamos no ponto 1, tá? Prevenção e investigação de acidente. Tomar ações para evitar acidentes. Capacitar profissionais para evitar acidentes. Isso na segurança do trabalho, na segurança operacional. Investir, ou melhor, investigar os acidentes já ocorridos. Analisar a causa raiz daquele acidente e não somente as consequências e o que vem a partir dele, tá? Aprender com o acidente para evitar os próximos e criar histórico e gerir dados e investir em tecnologia, tá? Investir em tecnologia é investir em quê? Por exemplo, em sistemas de gerenciamento de tráfego mais eficientes e tudo mais. Show de bola? Passo a passo da investigação, de uma investigação de acidente ferroviário. Esse é um método meu próprio, pessoal, tá? Que é desenvolvido por mim, tá? Não é de nenhum lugar, não é uma teoria de nenhum lugar. Que é o quê? Primeiro passo, interromper os danos do acidente e afastar os envolvidos,
tá? Primeiro passo. Dimensionar o acidente, saber o tamanho e a proporção dele. Terceiro passo, formação da equipe, uma equipe de preferência multidisciplinar, com especialistas de diversas áreas, via material rodante, confiabilidade, engenharia, medicina, comunicação, jornalismo, relações institucionais, regulatório e tudo mais, tá? Criação da sala de guerra, se for um acidente de grande proporção, tá? Ponto 1, por que eu afasto os envolvidos do acidente? Primeiro, que a pessoa fique em choque. Segundo, para evitar, por exemplo, acobertamento em relação a evidências e tudo mais, e todo esse tipo de complicação advindo daí. Vamos lá. Quinto passo, investigação em loco. Então eu vou até o local, faço fotografias, visualizo ali a dinâmica provável daquele acidente. Investigação de dados, então faço a coleta de dados de hotbox, hot wheel, dados de gerenciamento de tráfego, de liberação de licença, dados da caixa preta do registrador de eventos do trem, dados do rádio, comunicação via rádio que ficou gravada, dados, logs gerados pelo sistema de sinalização, pelo sistema de intertravamento, pelo sistema do circuito de via, tá? Terceiro ponto, ouvir participantes, testemunhas e vítimas. Costuma-se dizer que o depoimento é... Enfim, como é que eu vou explicar? Que é um termo vulgar para definir isso daí. O depoimento, ele é a evidência menos confiável, tá? De todo o processo, ok? Então, o depoimento, ele tem que casar com dados e fatos para ele ser válido. Então, o depoimento ele serve como um direcionamento, mas não como um dado concreto, tá? E a partir daí eu crio a cronologia do acidente. Coloco lá, hora tal, aconteceu tal fato, hora tal, aconteceu tal fato e tudo mais. Eu interpreto os dados coletados, que eu coletei lá nos diversos locais, eu direciono a responsabilidade, que é diferente de punir as pessoas, tá? Então, como que eu direciono a responsabilidade? O setor A, o setor B fez tal coisa, o funcionário João, o funcionário Luiz fez tal coisa, a Mariazinha fez tal coisa. Então, eu direciono as responsabilidades, ok? E tanto responsabilidades individuais, compartilhadas, eventualmente não é responsabilidade de nenhum setor, mas é um problema do fabricante, é um problema do material, uma falha de material e tudo mais. Ou eu tenho, por exemplo, um setor que induz o outro setor ao erro, ou uma equipe que induz a outra ao erro, ou uma pessoa que induz a outra ao erro, tá? Eu produzo relatórios e faço a exposição desses dados, e eu faço a comunicação aos órgãos responsáveis. Quem são esses órgãos? A NTT, a GETRANSP, enfim, secretarias estaduais de transporte, secretarias municipais de transporte, e, enfim, e todos os demais órgãos, Ministério da Infraestrutura, Ministério dos Transportes, dependendo do governo, muda o nome, e tudo mais, ok? A partir daí, eu faço a reparação dos danos materiais, físicos e psicológicos, tá? Eu arquivo os dados e relatórios e documentos. Por qual período? Geralmente se indica 5 anos, mas quanto mais tempo conseguir ficar guardado, melhor. Eu aprendo com acidente para evitar novos acidentes, então eu crio ali uma linha do tempo, tá? E por fim, eu retorno à normalidade. Esse é um dos processos, por incrível que pareça, mais difíceis dentro de um acidente. É fazer com que o setor volte à normalidade, principalmente depois de um acidente muito grave ou um acidentado em processo de reintegração ao seu trabalho. Show de bola? 2, cultura corporativa e cultura de segurança, que é o quê? É a clareza em relação a um objetivo comum e que todos falem a mesma língua. Ô, tá? Lucas. Sim? Oi, perdão te interromper, eu gostaria de esclarecer uma dúvida aqui antes de você passar para o segundo tópico. Eu creio que você até já me respondeu isso no passado. Quando a gente, né, observa todos esses processos que você está explicando aqui para nós, eu sempre me deparo com uma dúvida, né?
o que é um acidente, né? O que é considerado um acidente enquanto em fase de projeto, ou seja, eu estou implementando o projeto, né? Eu sigo N protocolos de segurança, eu tenho normalmente técnicos de segurança do trabalho à frente das atividades, e daí, né, quando acontece um acidente, eu entendo, né, pela explicação que você me deu, que ele não é considerado um acidente operacional. Por quê? Porque eu tinha ali, né, uma ordem de serviço executando um trabalho, né? Dentro desse entendimento, o acidente operacional chocaria em alguma forma, de alguma forma, pensando que é um projeto brownfield, com as frentes de trabalho ou com os projetos em andamento, junto e concorrendo com a operação, como isso se distinguiria de um para o outro? Tá, vamos lá. O Helder, segundo o regulamento da NTT 5902 de 2024, perdão, 2020, é considerado um acidente ferroviário, aquele que envolve material rodante. Então, para ser um acidente ferroviário, tem que envolver material rodante, beleza? Ok. E nós temos o acidente de trabalho, que tem que envolver um ser humano, tá? Então, nós temos essa diferenciação de um para outro, ok? Quanto para, por exemplo, um processo de implantação, nós temos o conceito de curva da banheira, né? Provavelmente você já viu aí aplicado às manutenções, Uhum. que é geralmente na fase de implementação de um novo projeto, de um novo processo, algo do tipo, nós temos aí a decorrência de uma maior chance de acidente. E durante o final da implantação daquele sistema, nós tendemos a ter uma estabilidade em relação aos acidentes. Tá? E vai depender de empresa para empresa, de cultura para cultura. Ou tem empresas que vão estabilizar em acidente zero. Ou tem empresas que vai ter 1, 2, 5, 10, depende da cultura e do nível de maturidade dessa empresa. Tá? E em tese, nós chegamos ao período de desgaste, tá? Que é o quê? É o período ali de aposentadoria do material rodante, do trilho, de tudo mais, em que nós voltamos a ter uma alta chance de ocorrência de novos acidentes, tá? Então, acredito que com essa resposta eu consegui definir para você o que é acidente ferroviário, o que é acidente de trabalho e essa maior probabilidade de acidentes em relação à implantação ou não de um projeto. Era mais ou menos isso que você perguntou? Sim, e aí eu vou trazer aqui uma provocação. Pode ser que em determinada situação, vou citar aqui um exemplo, vamos pensar que eu tenho uma linha ferroviária em operação, em plena operação, e ao mesmo tempo eu tenho uma equipe, por exemplo, fazendo, sei lá, alguma modernização na via permanente ou em algum componente de sinalização. Se por aventura essa equipe de trabalho fazer alguma bobagem e ocasionar um acidente ferroviário, eu entendo que a ocorrência seria para os dois lados, né? Seria um acidente operacional e também um acidente de trabalho. Faz sentido Correto. isso? Corretíssimo, Legal, corretíssimo. tá super entendido. Conceitualmente está muito correto, tá? Desculpa te Nós interromper aí, podemos. Lucas. Não, não, a aula é boa por conta disso e ao vivo é boa por conta disso. Tira dúvida ali em tempo real. Nós temos a possibilidade de ter um ou outro e a possibilidade de ter os dois ao mesmo tempo, Perfeito. tá? Claríssimo. Obrigado, Lucas. Show de bola. A cultura de segurança, pessoal, é uma cultura corporativa, tá? É uma forma de lidar com aquilo. Hoje nós temos, por exemplo, em comparação à aviação civil, a ferrovia em muito atraso em relação à segurança operacional. Tanto é que, por exemplo, boa parte dos setores de segurança operacional das ferrovias no Brasil fazem treinamento junto com o CENIPA, que é o órgão aí, né, responsável pela segurança e investigação de acidentes da aviação civil. Então, muito se baseia na metodologia e nas formas da aviação civil para se fazer desenvolver, para se esse setor
junto às ferrovias brasileiras. Eu sei que o Metrô Rio faz bastante treinamento, e a Supervia também, junto ao CENIPA. No metrô de São Paulo, eu não tenho tanto conhecimento acerca disso, mas eu sei que boa parte das ferrovias, acredito que a MRS Logística também, realiza treinamentos aí e workshops, né, lá em Brasília, junto ao CENIPA. Então, muito descende da maturidade ao se pensar e ao se tratar essa chamada cultura de segurança. Por exemplo, nós temos ferrovias que têm um nível de acidente muito superior a outras. Dentro de um mesmo sistema metroviário, por exemplo, que está sob operação de concessões diferentes, ou seja, uma linha sobre uma concessão e outra linha sobre outra concessão, como, por exemplo, no metrô de São Paulo, que nós temos, assim, divergência de quantidade de acidentes inimagináveis entre um e entre outro. Isso tudo descende, primeiro, do ambiente em que aquela operação está se desenvolvendo e, num segundo momento, na cultura corporativa. Tá? A cultura corporativa é o quê? É a clareza em relação a um objetivo comum. Onde nós queremos chegar enquanto empresa e como nós queremos chegar enquanto empresa. E no segundo ponto é que todos falem a mesma língua. Que todos falem a mesma linguagem dentro do ambiente operacional. Tá? E essa cultura, ela parte de cima para baixo. Tá? Na parte de cima, na administração, nós temos geralmente menos pessoas com mais poder. Na base, geralmente, nós temos mais pessoas com menos poder. Que poder é esse? Pessoal, poder de tomada de decisão, poder em relação a fazer valer as suas ideias, as suas vontades, tá? Então é nesse sentido que eu estou dizendo. Estou falando de poder financeiro, apesar de ser também, né? Mas não nesse sentido, mas no poder de peso de tomada de decisão. E essa cultura, ela vai de cima para baixo. Em cima, quanto mais próximo ali do primeiro segmento da pirâmide, da cultura, de onde parte, mais fácil de implementar. Cada vez mais difícil de chegar lá na base da nossa empresa. Maior dificuldade de penetração. Então, essa é a cultura corporativa. Tá? No ponto 3, nós temos regulamento e conformidade, que faz interseção com isso aqui, ó, clareza a um objetivo comum. Dentro de regulamento e conformidade, nós temos as normas. Deixa eu colocar aqui. As normas estatais, que são o quê? Os regulamentos vindos, por exemplo, de uma NTT da vida. Nós temos as normas na escala, por exemplo, NBR. Nós temos as normas internacionais, a AR, a AREMA, o WIC, né? Ou a SARA, né? Que é menos comum, e todas as outras normas. Nós temos os manuais, os ROFs, os RCFs ou os ROs e os manuais internos a nível procedimental da empresa, tá? Só fazer um parênteses aqui, nós temos ROF, RCF ou RO. ROF, Regulamento de Operação Ferroviária, RCF, Regulamento de Circulação Ferroviária, o RO, Regulamento de Operações, que no final das contas é a mesma coisa, tá? Nós temos os manuais de operação chamados MO ou MOF. Nós temos as instruções normativas e as instruções de serviço, que são bem a nível operacional, que estão nessa parte aqui da pirâmide. E nós temos os circulares, que são o quê? Circulares diários, que também impactam aqui nessa área da pirâmide. Que é o quê? Por exemplo, um aviso sobre um risco específico, sei lá, eventualmente tem uma torneira estourada na empresa e o chão está escorregadio. Nós temos um buraco na via onde uma pessoa pode tropeçar, onde a pessoa pode cair. Nós temos uma possibilidade de queda das estruturas de um metrô.
na queda de um talude para uma ferrovia de superfície aberta. Então, tudo isso pode estar contido dentro de um circular, que é algo ali do dia a dia, diário. Acima, nós temos as instruções de serviço e as instruções normativas, que são sazonais, geralmente. Nós temos os manuais e os regulamentos, que estão num âmbito mais permanente das normas. E nós temos as normas estatais, que geralmente são mais sólidas, menos flexíveis. Show de bola? Geralmente, uma IN, uma IS, acaba se tornando ou parte do manual ou parte do regulamento, se ela for de grande peso ali, né? Sinalização que está dentro de regulamento e conformidade, tá? Por quê? Sinalização, ela é, primeiro, definido por esse regulamento, as normas de sinalização, o sistema de cores, o sistema de placas, né? Se é ali uma placa de regulamentação, de indicação, ou de qualquer outro tipo, se é de uma placa de emergência, uma placa por exemplo, de rótulo de risco, no caso de transporte de cargas perigosas, por exemplo, algum trem que está fazendo transporte de algum tipo de combustível, eventualmente, tudo mais. Então, a sinalização, ela está ali numa área bem clara também de interseção entre a área de regulamento e a área operacional em si. Operacional, não no contexto amplo, mas no contexto estrito de gestão de material rodante, gestão de licenças, liberação de licenças e toda essa área ali, ok? Nós temos aqui o ponto 4, que é o monitoramento e melhoria contínua. Monitoramento de quê? Principalmente de indicadores, tá? O monitoramento de indicadores, de números, de dados estatísticos, ok? Dados de manutenção, dados de operação, enfim, dados em geral, ok? E nós temos o famoso padrão RAMS, que é baseado na EN 50126, muito utilizado aí na área de sinalização, ok? Muito importante para a área de sinalização e para a área também aqui, né, essa aula vai ser divulgada para o pessoal de projetos também. Então, o pessoal da pós em projetos aí, muito importante o padrão RAMS, né? Que é o Reliability, que é fiabilidade ou confiabilidade, tá? Então, o quão confiável o seu sistema é, tá? A Viability, que é disponibilidade, tá? Ou seja, o quão por cento disponível o seu sistema está. Maintainability, que é manutenabilidade, que é o quão fácil, o quão rápido você consegue aplicar manutenções no seu sistema. E você tem o safety, que é o quão seguro o seu sistema é. E aí você implementa, por exemplo, uma taxa de falha ou uma taxa de, por exemplo, um padrão SIL, tá? Que é o Safety Integrity Level, né? Como que a gente faz a análise de cada um desses pilares aqui, desse nosso quadrado, desse nosso retângulo? Tudo depende muito de tempo de manutenção, principalmente aqui no M, no Maintainability, no manutenabilidade. O tempo de manutenção, quão rápido você faz a manutenção para disponibilizar esse sistema de novo à operação, que é você impacta na disponibilidade, né? Basicamente, o que você não está disponível daquele elemento é porque ele está em manutenção, ele está aqui. E se ele passa pela manutenção e fica disponível, você busca um safety, que é aquele elemento disponível em segurança. E dentro de um contexto geral da ferrovia, você busca o que? A confiabilidade, né? O quão confiável aquele elemento vai ser sem quebrar, sem dar ali problemas, ok? Então, esse é o padrão RAMS baseado aqui na EN, né? Que é essa norma europeia aqui, 50126. E dentro dessa mesma EN, há um framework de como fazer essa análise aqui, baseado em SIL, em VIV, né, que é verificação e validação, tá? Que é um outro processo, que é uma etapa de passo a passo, que a gente não vai abordar aqui hoje, mas eventualmente para uma aula futura seria bem bacana,
tá? O Helder, deu para pegar legal aí o padrão Rams? Tá dentro do que você atua lá? Deu sim, Lucas. Inclusive, um dos documentos mais difíceis que eu já tive que entregar dentro dos projetos é justamente esse de RANS, que exige muitos cálculos e, enfim, toda uma matemática, né, para você comprovar que os dispositivos ali que estão sendo empregados e entregues, eles atendem aí a regulamentação, né? Bacana. Basicamente, você tem assim essa relação entre os pilares, né? O pilar Rams, que é Reliability, Availability, Mindfulness e Safety. Você tem os principais indicadores para monitorar cada pilarzinho desse, né? Você tem aqui o MTBF, que é o tempo que você utiliza para fazer, ou melhor, não. Esse aqui é o MTBF, é o tempo entre falhas, tá? Você tem o lambda, que é a taxa de falha, que é outro indicador, tá? Que geralmente você tem relacionado em horas ou em ocorrência hora. Você tem a disponibilidade, que é a viability ou downtime, que é em percentagem ou em horas, tá? Como que funciona isso daqui? Por exemplo, você tem um sistema que vai estar lá 99,9% de disponibilidade. Então você pega o tempo total de operação e aplica essa percentagem sobre o tempo total. E aí você vai tirar da percentagem e vai ter em número absoluto o tempo de hora que ficou disponível o sistema e o tempo de hora de indisponibilidade desse sistema, tá? Por isso que é percentagem ou hora, porque o average, geralmente, o disponibilidade você vai ter em percentagem e o downtime você vai ter em tempo. Aqui você pode colocar em horas ou converter para qualquer outro sistema de tempo, minutos ou segundos que você queira, tá? Você tem o manutenabilidade, falhas, né? O tempo médio entre falhas, o tempo médio de restauração do sistema, a taxa de sucesso das suas manutenções aplicadas, seja elas corretivas ou preventivas, e você vai ter isso em horas ou em percentagem, tá? Então a taxa de sucesso em percentagem e essas duas médias aqui, tanto o tempo média de recuperação quanto o tempo médio de falha em horas disponíveis. E você vai ter o safety, que é o SIL, padrão SIL, né, que é essa escala aqui que a gente está aqui com ela, que vai do SIL 1 ao SIL 4. Você tem o PFH, que é a probabilidade de falha por hora. Você tem o FMEA, que é uma metodologia toda específica, que dá para a gente aprofundar muito, mas não é o nosso objetivo aqui nessa aula. Você tem o FTA, e dentro do safety, não está aqui, mas a gente tem o VIV também, tá? Esse PFH aqui, basicamente, é um dos tipos, tem duas formas mais usuais de cálculo de SIL. O PFH é uma delas, que é aí a probabilidade de falha perigosa por hora, tá? Que é o PFH. Você faz a correlação entre a probabilidade de falha de um dispositivo vezes o tempo aplicável naquele cálculo, e você consegue determinar esse padrão SIL, que é um padrão de segurança de 1 a 4, tá? Mas isso depende também de outros contextos, tá? Do contexto de aplicação daqueles equipamentos e tudo mais. E vale ressaltar que no mercado a gente tem muita pergunta assim, esse elemento é SIL o quê? Pessoal, não é o elemento que é SIL, não. É a aplicação que vai ter esse indicador. Não é o elemento em si, não, né? É a aplicação. É a probabilidade de falha perigosa por hora da aplicação daquele elemento, que pode estar aplicada junto com outros elementos, ok? Por exemplo, um contador de eixo. O contador de eixo ele pode, por exemplo, ser aplicado em uma PN, mas o SIL não é do contador, é da aplicação dele naquele elemento, naquele contexto. Show de bola? Lucas, Sim? somente um comentário, eu até tinha Claro. comentado isso lá com o Jedson, né, quando ele passou ali pelas normas, e eu senti falta ali da norma 50155,
que particularmente nos últimos 12 anos que eu atuo dentro desse mercado, não vou dizer que é a mais importante, mas talvez é a que eu escutei mais. Porque antes mesmo de a gente partir para o Hans, né, todos os equipamentos, é que o Hans ele mede o sistema como um todo, né, mas de qualquer forma, todos os equipamentos empregados ali, a gente sempre observa primeiro a norma 50155, né, que os equipamentos ali têm que, né, ser resistente à vibração, à interferência eletromagnética, entre outras muitas coisas que a norma especifica, né. Então, obviamente que se a gente estiver empregando um equipamento que não respeita a norma 50155, a gente nunca vai conseguir chegar nos níveis de RAM necessários para o projeto, né. Então, eu entendo que ela antecede até mesmo o Hans aí, nesse caso, né, garantindo que os equipamentos empregados, eles, né, atendam às normas metroferroviárias. Show de bola, show de bola. E essa norma, né, pela sua experiência, está sendo cobrada mais no Brasil ou mais em projetos do exterior? Todos, todos. A primeira coisa, quando a gente lê uma RFP, né, então pede lá um sistema de PIS, por exemplo. Então, a primeira coisa que especifica ali é que, os equipamentos eles atendam a norma 50155, né. O projeto que eu estou tocando atualmente também, né. Então, o equipamento que a gente vai botar dentro das locomotivas tem que ser resistente à vibração, interferência eletromagnética e uma série de outras coisas, né. Então, isso é Brasil e mundo, não tem, é um standard mesmo. Show de bola, legal, um padrão aí. Obrigado pela contribuição. E basicamente nós temos dentro de segurança operacional alguns indicadores, digamos que mais usuais, que são esses aqui. O índice de acidentes por milhão de trens em quilômetros por quilômetro, tá? Mais para frente a gente vai ter um exercício para a gente treinar um pouquinho mais disso, tá? Mas é um fator ponderado, é um fator relativo entre dois indicadores, que a gente vai trazer mais para frente. O número absoluto de acidentes, que é basicamente a soma de cada um deles, tá? Nós temos a taxa de gravidade, ou seja, a relação percentual dos acidentes que levaram a óbitos. Nós temos a taxa de frequência, que vai ser o quê? Esse número absoluto fragmentado em tipos de acidente correlacionados em percentagem. O número médio de interrupção por acidente, que o pessoal confunde muito com THP, mas não é THP esse indicador aqui, tá? Esse aqui. Esse indicador aqui é o tempo do sistema parado por acidente, e não o THP. O THP pode ser por acidente, pode ser por falha administrativa, sei lá, faltou combustível na locomotiva, vai dar THP. Não é por acidente. É uma ocorrência inesperada, mas não é um acidente, ok? Então tem que se diferenciar THP do tempo médio de interrupção por acidente, ou do tempo absoluto de interrupção por acidente. Nós temos o percentual de acidente em passagem em nível, tá? Via de regra, é bem representativo no volume total, e o indicador por causa raiz, tá? Que é diferente. Ó, aqui nós temos a taxa de frequência do acidente, por exemplo, um atropelamento, um descarrilamento, isso é uma coisa. Agora nós temos o indicador por causa raiz. Você pode dividir por setores, causa via permanente, causa material rodante, ou por causa raiz mesmo, que é, sei lá, problema de geometria de via, problema de lastro, bolsão, alguma coisa nesse sentido. Ok? E o 5, manutenção e inspeção, né? Basicamente, nós temos os 3 tipos de manutenção mais comuns, né, mais basilares. Lembrando, né, que o conceito de manutenção é no conceito de manter o sistema, tá? E não de corrigir falhas. Então, a atuação da manutenção é com o objetivo de que o sistema nunca falhe, né? Em tese que a gente não tenha a corretiva. A gente atue sempre em preditiva, preventiva e nas demais antes que a falha ocorra, tá? Então, baseado, por exemplo, numa cronologia, numa programação e baseado também nos sistemas de confiabilidade de cada elemento ali. Então, manutenção está ligado a manter
o funcionamento daquele sistema. E lembrando que ferrovia é uma empresa de transporte, não é uma empresa de manutenção. Então, o objetivo da ferrovia é aumentar o seu caixa baseado no volume de carga transportado e baseado no volume de pessoas transportadas dentro do sistema, seja de cargas, seja o sistema metroviário, ok? Então, se aplica, se utiliza sempre com o objetivo de manter, ok? E, logicamente, de sempre estar mantendo, utilizando a inspeção desse sistema. Nós temos aí os dois indicadores, que é o tempo médio de reparação do sistema e o tempo médio entre falhas, tá? Basicamente, como que eu faço esses cálculos? O tempo médio de reparação do sistema é o tempo gasto em cada reparação do sistema, somado, dividido pela quantidade de intervenções que eu fiz para essa manutenção, ok? E o tempo médio entre falhas é o tempo total dividido pelo número de falhas. E eu vou ter a divisão de em quanto tempo eu tive essa falha específica. E esses são aí um dos dois grandes indicadores do quinto pilar da segurança operacional, que é o pilar manutenção. A gente não vai aprofundar mais nesse ponto no momento, mas no futuro eu quero trazer alguns exercícios também ligados ao MTBF e ao MTTF, tá? Curva da banheira a gente já explicou, basicamente, né? É a taxa de falha baseada aí no tempo de vida útil de um equipamento ou de um sistema como um todo, tá? E 6, as comunidades lindeiras e as passagens em nível. Por que comunidades lindeiras e passagem em nível ficam dentro do mesmo tópico, do mesmo área de abrangência? Pelo seguinte motivo. Os dois são interseção da ferrovia com a comunidade. Na passagem em nível, eu tenho cruzamento rodovia-ferrovia. Tratando-se de comunidades lindeiras, eu tenho a interação e a integração entre a ferrovia e as comunidades ao redor daquela ferrovia, tá? E o que é uma comunidade lindeira? São todas as comunidades que estão ao redor da ferrovia ou que por elas são diretamente impactadas, ok? E aqui eu tenho, né, a mocinha aqui feliz, né, a menininha feliz com a passagem do trem, né, observando os trens e tudo mais. Aqui eu tenho a passagem em nível, né, o cruzamento, rodo ferroviário, APN, travessia e tantos outros nomes, que gera uma série de impactos para a comunidade. Por quê? Uma travessia fechada, por exemplo, pela parada de um trem, traz impactos, por exemplo, se o trem está parado na PN e o meu acesso é rodoviário, eu não consigo nem a polícia e nem o SAMU passando por aquela PN. Então, a linha de trem, ela fragmenta os setores de uma comunidade. E quando eu paro essa PN, eu paro também os serviços públicos àquela comunidade. Principalmente no que tange aos serviços de emergência. Polícia, SAMU, polícia, ambulância. Fora os demais pontos, né? A pessoa ali parada chega atrasada no trabalho, a namorada briga com o namorado porque chega no encontro mais tarde. Se eu comprei um sorvete para minha filha, ele vai derreter ali no meio do caminho e tudo mais. Então, gera uma série de impactos advindos dessa parada, tá? Isso gera também outros problemas nessa interação ferrovia e comunidade. Por exemplo, a depredação dos trens. Jogar lixo sobre a via, atirar pedras e tudo mais, tá? Então, pessoal, essa aqui é a nossa aula aí sobre segurança operacional, né?
uma aula ao vivo, abordando alguns tópicos que não estavam na aula gravada, tá? Pessoal aí que não esteve presente na aula perdeu, né? Vão assistir aí o gravado, como todas as demais aulas. E por isso que é a importância da aula ao vivo. Que a gente debate aqui em tempo real toda a ocorrência, ok? Então, Lucas. pessoal, alguma dúvida? Alguma Oi, colocação? Lucas. Queria fazer aqui uma sugestão, né? Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade da aula ao vivo. Isso realmente é muito bom, né? É pena que não temos mais colegas aqui para debater. E como sugestão aí, talvez, né, para próximas aulas, para próximos encontros, ainda voltado para a parte de segurança, né? Eu acharia muito interessante, né, trazer algum conteúdo onde se apresentasse aí quais são as tecnologias voltados para esse tópico de segurança, né? Eu já tive contato com algumas inclusive bastante diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Por exemplo, um país que eu trabalhei tinha lá uma tecnologia, vou chamar de tecnologia, mas era uma solução que se chama Blue Light Station, né, que basicamente são telefones que tem ao longo da via permanente, né, e tem uma luzinha azul no topo, aonde você aperta lá o botão, você interrompe a energia ou na catenária ou no terceiro trilho e estabelece uma comunicação com o CCO, ou seja, detectou-se algum problema, né, você consegue prever, né, que ocorra alguma tragédia pior, né. Ou as próprias tecnologias de vídeo analítico, né, que também prevê uma série de coisas. Então, eu acharia legal uma pauta mais futura aí, trazendo tecnologias, né, voltados aí para o tema de segurança, que é um tema bastante interessante. Bacana, Helder, bacana. Então, já teve alguns modelos nesse sentido, Helder, aplicados aqui no Brasil, mas não prosperaram devido a vandalismo. Em algumas PNs, em certo ano, certa época, foi instalado uns botões tipo botoeira de máquina, sabe? Botão vermelho de emergência, em algumas PNs aqui no Brasil. Mas devido aí a várias ocorrências, por exemplo, de vandalismo, acabou sendo inviabilizada essa possibilidade. Tentaram, depois de um tempo, colocar como se fosse um interfone residencial, mas também acabou que não prosperou muito a ideia devido a problema de vandalismo e tudo mais. Mas bacana a sua dica e a gente vai trazer, sim, numa nova oportunidade. Eu quero futuramente trazer, assim, uma variedade maior de professores para estar complementando com a aula e fazendo temas comuns, entendeu? Entre uma área e outra, para dar para fazer essa conexão, tá? Vou ver se eu trago o Y também aqui, que o Y é o nosso professor de software. Legal. Então, eu acho que vai ter uma visão assim muito diferencial em relação ao que pode ser feito em relação a software, tanto ligado à sinalização, à gestão de operação, quanto ligado à questão da própria segurança operacional. Então, acho que seria aí uma interseção muito bacana. Tem o Euclides também, Euclides Gonçalves, que é um mais líder de via, né? Voltado para a manutenção de via mesmo em si, que também, né, daria aí uma outra visão para a gente também sobre a manutenção de campo, manutenção dos elementos físicos ligados à sinalização e tudo mais. Maravilha. Pessoal, então agradeço aí a atenção e presença de todos, ok? Essa aula vai ser adicionado lá como aula ao vivo 01, lá dentro da plataforma, e vai ter em anexo um exercício para ser realizado com base nessa aula ao vivo. Show de bola? Pessoal, muito obrigado aí, uma ótima noite. Helder, muito obrigado pela contribuição e uma ótima noite aí. Obrigado. Boa noite. Bom final de semana. Tamo junto aí, viu? Um Abraço. abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até.